a história da Previdência é o seguinte, tá? Quando a gente fala em Previdência, a gente fala, tá, da Seguridade Social, tá certo? Tá? Da Seguridade Social. Então, ele diz aqui o seguinte, o regime de previdência social, né, do município de Castanhal, é Castanhal Prev, que ele chama, né, de caráter contributivo e filiação obrigatória, será mantido pelo município através de poderes legislativo e executivo, inclusive pelas autarquias e fundações. Então, ele está dizendo o seguinte, que todo mundo que trabalha no município de Castanhal tem a sua própria previdência, tá certo? Tem a sua própria previdência. Existem 3 tipos de previdência. Existem 3 tipos de previdência. Deixa eu ver para onde que eu vou. Acho que eu vou para cá. Eu vou para cá. Existe o regime geral de previdência, regime geral de previdência, o regime próprio de previdência, acho que tem um S aqui, né, social, tá? Tá certo? Então, olha, existe o regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social. Existe ainda o regime privado, tá bom? Nem vou colocar o regime privado aqui. O regime privado é aquele que os bancos vendem, né? Vocês já viram, né? Previdência, Banco do Brasil, Previdência, já viram isso, sim ou não? Aquilo ali é uma previdência privada. Então, existem 3 tipos de previdência. A previdência, o regime geral, o regime próprio e a previdência privada, que eu nem vou colocar ali. Tá bom? Bem, o regime geral, ele é gerenciado pelo INSS. INSS. Tá certo? Então, é o INSS. Já o regime próprio vai ser gerenciado, vai ser gerido pelos municípios, pelos estados ou pela União. Tá? Então, como é que eu vou colocar isso aqui? Vou colocar aqui, vou colocar estado de uma forma geral, tá? A palavra estado. Então, quando eu coloco estado, entenda, União, estado e município. Tá legal? Então, quando você passa no concurso do município de Castanhal, você é regido por uma previdência. É isso que ele está falando aqui, ó. Tá? Aí ele diz que essa previdência é do poder legislativo, executivo, autarquias e fundações. Tá certo? Em grossos modos, é todo mundo que trabalha para o município de Castanhal. Todo mundo vai ser regido por essa previdência que ele chama de Castanhal Prev. Tá certo? Essa é uma previdência. Bem, lá na frente, eu vou adiantar o seguinte, eu vou adiantar aqui, mas lá na frente ele vai falar de novo, aí eu volto a falar ali. A questão aqui é o seguinte, vamos lá. Pergunta clássica, eu sei que tu quer perguntar para mim. Pergunta clássica. Professor, eu trabalho numa empresa privada, eu contribuo para o INSS. Eu posso levar a minha contribuição do INSS para o regime de Castanhal? Sim, filho, pode. É o que se chama de compensação previdenciária. Tá? Então, tu vai poder levar aquela contribuição, inclusive os valores, o tempo de contribuição que tu tens do INSS, tu vai poder levar para o município de Castanhal. Tá certo? Isso vai estar escrito aqui. Tá bom? Então, lá na frente, quando a gente chegar a falar na lei, eu mostro para ti, lembra aquela história de poder levar de um regime para o outro? Na verdade, pode ser recíproco, tá? Se você está aqui contribuindo, já é servidor de Castanhal, aí quer sair, e aí tu pode levar para o INSS? Pode, é recíproco, isso é recíproco, tá? Compensação previdenciária. Essa compensação, ela pode ser tanto de tempo de contribuição quanto de valores. E aí um regime tem que compensar financeiramente o outro. Tá bom? Tá certo? Então, pode. Agora, eu sempre, quando estou dando aula disso, eu sempre falo o seguinte, presta atenção. Já estás contribuindo aqui do INSS. Beleza? E aí, tu passou no concurso, amém? Amém, irmão, vamos ter fé, égua, vamos ter fé. Passou,
E aí, tu vai começar a contribuir nessa previdência aqui, beleza? Tá? E vai contribuindo. Tá? Você pode ficar nas duas. Você pode ficar nas duas. Se você quiser, você pode ficar nas duas. Você continua contribuindo aqui como autônomo. Entendeu? Tu pode continuar contribuindo como autônomo. E vai contribuir aqui. No final, existe a possibilidade de você ter duas aposentadorias. Então, pode ter duas aposentadorias desde que sejam regimes diferentes. Pode, desde que seja regime diferente, tá? Tu vai te aposentar no regime geral e no regime próprio. Não pode ter duas aposentadorias no mesmo regime. No mesmo regime não pode. Tá legal? Pode ter você pode ter dois cargos públicos. Você pode ter dois cargos públicos no município de Castanhal? Pode? Pode. Pode. Você sabe que pode. Quem é que pode acumular cargo? Professor e o pessoal da área de saúde. E aí o professor, ele pode ser professor e pode ter um curso técnico na escola, pode? Vocês não já viram aquela pessoa que trabalha na secretaria de manhã e é professor à tarde? Já viram essa história? Já, né? Já. Então pode? Pode. Pode. O professor ele pode ter um cargo técnico e um cargo de professor. Ele pode ter dois. Mas ele pode ter duas aposentadorias? Aí não pode. Deu para entender? Não pode ter duas aposentadorias. Tá certo? Deu para entender essa história aqui? Tá? É isso que ele vai falar aqui. É isso que ele vai falar. Bem, uma outra coisa aqui importante, deixa eu ver se ele fala aqui. Ele fala em seguridade. Tá? Vamos ver. Se ele falar em seguridade, eu volto a falar isso, tá? Tá bom? Mas vamos lá. Então, primeira coisa importante que eu acho que tem uma questão aí, olha só, são os princípios básicos. Esses princípios aqui, acho que tem a primeira questão, dá uma olhada aí. Que fala dos princípios. É a primeira questão, não? Fala dos princípios? Vamos lá. Então, aqui, ó, são os princípios. Tá? Primeira questão, dá uma olhada aí. A universalidade da participação nos planos previdenciários. Tem aqui? Deixa eu comentar aqui. À medida que eu vou comentando, tu vai já vendo se está aí, tá legal? Deixa eu fazer um comentário desses princípios. Então, essa universalidade da participação nos planos previdenciários significa o seguinte, tá? Que esses planos previdenciários, essa universalidade diz respeito ao beneficiário e seu dependente. Então, tanto o beneficiário como o seu dependente, tá? Eles têm direitos, né? Tá certo? De participar nos planos, tá? E aí, lá na frente, ele vai dizer o seguinte: quais são os benefícios que o contribuinte tem e quais são, né, os benefícios que o dependente tem. E aí ele vai separar. Acho que tem uma questão aí. E aí vocês vão ter que saber isso, tá, gente? Vai ter que saber quais são a do contribuinte e quais são dos dependentes. Mas essa universalidade é nesse sentido. O que mais? Tem universalidade aí na questão? E redutibilidade do valor dos benefícios. Tá? Então, os benefícios, eles não podem, hipótese nenhuma, diminuir o valor. Não pode. Tá certo? Não pode. Aí, o que acontece é o seguinte, né? Professor, aí vem sempre alguém, né? Professor, como é que não pode reduzir o valor do benefício? Porque quando eu me aposentei, eu ganhava 10 salários mínimos. Agora, eu ganho apenas 5 salários mínimos. E o senhor diz que o benefício não vai reduzir? Filho, é simples. É simples. O valor dos benefícios não usa como índice o salário mínimo. Entendeu? É outro índice. É outro índice. E aí o que acontece? Como eles têm índice diferente, ele desligou isso? Não sei. Ficou mais quente? Então, como é diferente, o que acontece? O salário mínimo aumenta e o benefício aumenta de forma desproporcional. Entenderam? É por isso que
o salário mínimo às vezes aumenta mais do que o benefício. E aí, como a gente sabe que vários preços usam como referência o salário mínimo, né? O salário mínimo aumenta tudo, né? Na mesma proporção do salário mínimo. Aí a gente tem a impressão que o salário mínimo aumenta mais do que o benefício. Que existe o quê? Uma redução do valor do benefício. Não é isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, os benefícios e o salário mínimo, eles têm índices diferentes, tá? Mas não pode, não pode haver essa redução, tá legal? Não pode. Vamos lá, tem redução aí? Tem redução? Vedada a criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio total. Então, sempre que for haver o novo benefício, tem que dizer o quê? De onde vem esse dinheiro. Entendeu? Sempre tem que dizer de onde vem esse dinheiro. Tá legal? Vamos lá, vamos lá. Tem aí essa? Vedada, tem essa aí? Tem. 4. Custeio de previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos provenientes, dentre outros, orçamento dos órgãos do Poder Legislativo e Legislativo e Executivo. Então, aqui está dizendo o seguinte, custeio, de onde vem o dinheiro para a Previdência? O dinheiro para a Previdência, ele vem do orçamento dos poderes Legislativo e Executivo, das autarquias e das fundações. Então, todo ano, tá? No finalzinho do ano, existe o orçamento, tanto dos municípios, do Estado, da União. Então, parte desse dinheiro que se destina ao município, tá? Ao poder legislativo e poder executivo, eles têm que separar para quem? Para a Previdência. É isso que ele está dizendo aqui. Tem esse aí, não? Não? Certo, vamos descer. 5. Subordinação das aplicações de reserva, fundos e provisões garantidoras de benefícios mínimos a critérios altariais, tendo em vista a natureza dos benefícios. Então, dependendo da natureza dos benefícios, deve haver a subordinação das aplicações de reserva. Então, essa reserva, esse dinheiro que foi reservado, tem que estar garantido para alguns tipos de benefícios, tá? Como, por exemplo, aposentadoria, né? Então, aposentadoria. Tem esse aí, não? 6. Valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo. Tem essa aí? Então, a aposentadoria, viu, gente? A aposentadoria, ela nunca pode ser menos do que o salário mínimo. E aí, eu brinco aqui, né? Eu brinco aqui. Você pode se aposentar pelo INSS e você pode se aposentar, né, pelo regime privado. E aí eu brinco aqui. Dois salários mínimos é menor do que um salário mínimo. Então, tu tendo 2 aposentadorias, tu está garantido pelo menos 2 salários mínimos, né? Eu brinco aqui. Porque, na verdade, quando eu falo isso, é o que está escrito aqui, ó. Então, qual é o menor? Então, a aposentadoria não pode ser menos do que o salário mínimo, entendeu? Menos do que o salário mínimo. É lógico, a aposentadoria do servidor geralmente é maior, tá? Ele coloca aí um teto, entendeu? Não pode descer menos que isso, tá bom? Tem esse aí? Não. Outro, a previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional, tá? Então, Então, tu escolhe uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, aí tu complementa, entendeu? Tu dá, além daquilo que você é obrigado a contribuir, você dá um plus para aquela pessoa ter direito. Aí você escolhe quem é a pessoa. Deu para entender? Pode isso? Pode. Então, essa pessoa aqui não é um dependente direto, mas aí você pode ter uma outra pessoa. Se tiver um boizinho, põe um boizinho no meio lá da Previdência, né?
Ah. Beleza, gente? Deu para entender? E aí? Qual é a resposta aí? Tem todos, não? Tem todos? Tem? Hein? Mas os que estão aí, só um minutinho. Os que estão aí, tá aqui. Ah, beleza, então tem todos. Diga. Ah. Específica. Esse não tá não, né? Este salvo aqui. Vamos ver aqui. É, porque tem isso, né? Qual é? Irredutibilidade do valor do benefício. Não pode. Aí não tem esse salvo aí. Né? Então, esse aí tá errado, né? Esse não tem. Não é isso? Essa exceção. Obrigado. Essa exceção não tem. Tá legal? Não pode ser exceção. Só esse que tem alguma outra observação aí? Hein? Dimensões o quê? O valor mensal da aposentadoria está aqui, né? Não inferior ao salário mínimo. É, não inferior. Como é que está aí? Tá certo. Tá certo. Então, quais são as respostas aí que estão? Letra C é? Tá. Letra C de casa. Tá bom? Então, cuidado com o detalhe aí, né? Então, cuidado com esses detalhes que eles colocam na prova, né? Então, por exemplo, irredutibilidade do valor dos benefícios, e aí tem um salvo. Quando ele coloca um salvo, é uma exceção. Não tem exceção. Não tem exceção. Tá bom? Então, primeiro a letra C. Bem, isso é chato e cai na prova, tá, gente? Esses princípios é chato. A gente decora esses princípios é chato. Bem, aí ele começa a falar dos segurados. Tá legal? Ele começa a falar dos segurados. Bem, ele diz o seguinte: são contribuintes do Instituto de Previdência do município de Castanhal, desde que não contribuam para os órgãos da Previdência Estadual ou Federal. Então, ele diz o seguinte, né, que não pode contribuir para nenhum órgão, nem estadual, nem federal. Órgão, quando ele fala órgão, ele está se referindo ao regime próprio. Tá legal, gente? Ele está falando, olha, não pode contribuir para o outro regime próprio. Tá legal, ó? São contribuintes desde que não contribuam para o órgão da Previdência Estadual ou Federal. Bem, todos os servidores efetivos, quem que é efetivo? Aquele que foi aprovado no concurso público, do município de Castanhal, inclusive as autarquias inativos e pensionistas. Então, são todos efetivos. Isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? Porque, presta atenção, aquele que é temporário, ele faz parte do regime da Previdência de Castanhal? Não faz. Temporário, não faz. Temporário contribui para onde? Para o INSS, tá? Mas entenderam, né? Então, mesmo do Estado, aquele temporário contribui para o INSS. Não contribui para a Previdência do Estado. Entendeu? Então, aqui é só servidor o quê? Efetivo. Cargo e comissão, contribui? Faz parte, cargo e comissão? Não. Tá bom? Cargo e comissão pode ser o quê? Qualquer pessoa. Então, se ele não é efetivo, ele não vai... Agora é lógico, se ele é efetivo e tem um cargo de comissão, ele vai contribuir? Aí sim, porque ele é o quê? Ele é efetivo. Ele é efetivo. Tá legal? Tá legal isso aqui, gente? Às vezes a gente lê o negócio e assim, parece bobo, né? Mas aí tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Vamos em frente. O que mais que ele fala aí? Olha, então ele está falando quem é que vai fazer parte do Instituto Previdenciário, tá? Ele diz assim, quaisquer das pessoas referidas no inciso anterior, que afastado temporariamente do respectivo cargo ou função, manifeste expressamente por escrito o propósito de continuarem a contribuir para o Instituto. Então ele está, de alguma forma, afastado, tá? Mas ele quer contribuir.
E aí ele manifesta que quer contribuir. O servidor público ocupando cargo em comissão com vínculo efetivo. Com União, com Estado, com autarquia, inclusive regime especial e fundação pública. Tá? Então, mesmo que ele faça, olha só, mesmo que ele seja da União, do Estado, mas que está em cargo de comissão, e aí ele vai contribuir para a Previdência de Castanhal. Tá bom? Tá, gente? Deu para ter uma ideia do que ele fala? Tem alguma coisa aí, não? Tem alguma coisa aí, não? Ele é efetivo de lá. Ele é efetivo de lá. Mas se ele não for efetivo, em nenhuma hipótese ele faz parte. Aí ele vai para o INSS, ele vai contribuir para o INSS. Tá bom? Tem alguma questão aí, não? Qual é a próxima questão? Bora ver aí, não sei. Oi, pode falar. Aí na segunda, ele fala das coisas direita do inciso, mas aqui está item. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Não interfere em nada. Então vamos lá. Segunda questão, né? Tem algum erro aí? Todo servidor efetivo do município de Castanhal, inativos e pensionistas, tá certo aí? Tem isso aí? Inativos e pensionistas? Tá? 2. Quaisquer das pessoas referidas no item anterior, que afastados temporariamente do respectivo cargo, funções, que tá certo também, né? 3. Servidor público ocupante do cargo de comissão com vínculo efetivo, com União, com o Estado, acho que sim também, né? 4. Quaisquer servidor contratado em caráter temporário? Não. Sem vínculo efetivo, não. Esse aqui, não. Então, 1, 2 e 3. Letra? B de bola, é? Letra B de bola. Tá legal? Letra B de bola. Tá? Oi. Se a primeira não tivesse efetiva, ele estaria errado. Sim. Vamos lá. Bem, depois ele fala quem são os dependentes. Bora ver se vai aparecer o boy aí. Vamos ver se vai aparecer o boy e a sogra, né? Quem são os dependentes? Vamos lá. Considera-se dependentes os associados contribuintes, né? Aquele que contribui, né? O associado. Ele vai já explicar quem é associado contribuinte. Os dependentes do contribuinte, né? Os dependentes diretos, filhos, o cônjuge. A pessoa designada pelo contribuinte como dependente. Aquilo que eu falei para ti. Então, a pessoa pode, né, designar um para ser dependente dela. Aquela história do facultativo. Pode. Independente de ser um dependente direto, como filho, cônjuge. Tá bom? Resolve aí? Qual é essa aí? A terceira é? Qual é a terceira? Letra A. Então, a terceira, tudo certo, né? Letra A. Bem, aí, a lei vai falar agora quem é associado, é isso? Vamos ver a quarta. Com relação a capítulo, assinar o item incorreto. Então, vamos lá. Então, aqui, ele vai começar a falar... Deixa eu ver aqui. Oi. Associado contribuinte, olha, ele vai falar quem é o associado contribuinte. É o esposo, o companheiro, que convive em união estável. Nos termos da lei, o filho da lei, filho ou enteado de ambos os sexos, tá? Que mais? Não, porque ele fala assim, ó, ele fala assim, filho da lei. Esse filho da lei aqui é o adotado, né? Eles usam um termo estranho, né? Filho da lei, né? É o adotado, né? Estranho, mas tudo bem. Enquanto solteiro, menor de 18 anos ou quando inválido, independente da idade. Então, o filho, ele é dependente até 18 anos, tá? Então, ele vai ter direito aos benefícios até 18 anos. Depois, agora, se ele for inválido, enquanto durar a invalidez. Porque se essa invalidez cessa, ele deixa de ser dependente. Oi.
Essa dependência aqui de inválidos, quando ele coloca inválidos, no meu entender, tá? Não é só inválido fisicamente, pode ser psicologicamente, né? Como intelectualmente, né? Psicologicamente, intelectualmente, tá? Eu entendo dessa forma. Porque o código o Estatuto da Pessoa Deficiente, né? O Estatuto da Pessoa Deficiente diz o seguinte, que as pessoas que são autistas, elas são tidas como deficientes. O próprio Estatuto do Deficiente fala isso. Tá certo? Oi. Aí, vale aquela regra de 20 anos? Não tem isso. É até 18. E até 18. Dependência até 18. Sim, até 18. Tá? A pessoa designada pelo contribuinte, aquela história que eu te falei, ele pode designar uma pessoa, e aqui, olha, entre o pai e a mãe, desde que não recebam nenhum benefício da Previdência Federal ou estadual. Não tem nenhum tipo de benefício, tá? É a pessoa designada por ele. Tá legal? Dá para responder aí? Já não. Não sei. É a quarta questão? Dá para responder aí? Oi. Se o considerado morrer, aí uma pensão, Vai já falar. Vamos já falar. Deixa eu chegar a essa parte, né? São os benefícios que os dependentes têm direito, não é isso? Tá, vamos chegar lá. Vem a pensão, né? A pensão por morte do servidor, né? Vai já falar, vamos já chegar lá. Então, olha só, o que está errado aí? É a letra B de bola, né? É até quantos anos? 18. E até 18. Tá legal? É a letra B de bola, né? É a letra B de bola. Tá. Depois, a lei fala do seguinte, né? Vou gravar aqui. Os colegas que quiserem continuar assistindo as outras questões, tá? Entra no meu site www.professorrodrigues.com.br ou manda uma mensagem 981 982 639. Tá bom? Um abraço.